Recentemente eu tenho jogado bastante Animal Crossing. E pra quem não sabe, eu sou muito fã desses jogos de viver uma vida dentro de um videogame. Sejam eles Stardew Valley, Harvest Moon, Minecraft ou esses jogos que as pessoas chamam de cozy games. E pra quem não tá ligado, Animal Crossing é um jogo exclusivo da Nintendo. Por mais que tenha uma versão de celular, os jogos principais da série saíram em consoles da Nintendo. E mais especificamente o que eu tenho jogado, o New Horizons, ele é exclusivo de Nintendo Switch. E esse é a estrelinha desse vídeo. O Switch teve o lançamento oficial dele lá por março de 2017, se eu não me engano, e aqui no Brasil foi por volta de 2020. Demorou cerca de 3 anos para a Nintendo lançar o console dela para o público brasileiro. Se tu quisesse comprar um Switch antes de 2020, tu tinha que optar por importar ou comprar via Mercado Cinza ou viajar para fora do Brasil. E independente disso, todas as opções deviam sair muito caras, visto que eu paguei 2.400 no meu Switch e isso foi em 2018, que convertendo pro dinheiro de hoje é basicamente 15 mil reais. Mas graças a Deus as preces foram ouvidas e a Nintendo veio oficialmente pro Brasil, trazendo todos os consoles atuais delas. O Switch normal, o Lite, o OLED. E se eu não me engano, posso estar enganada, mas o Switch 2 vai sair oficialmente no Brasil. Oi, falando aqui que essa aqui é a Joana do futuro e eu vim dizer que sim, o Switch saiu oficialmente no Brasil, tá tendo pré-venda dele na Amazon e ele tá caro pra caralho, tamo junto. A Nintendo ter vindo pro Brasil foi uma coisa muito boa vista por um e péssima vista por outros. O bom é que ninguém mais precisava importar o Switch ou comprar ele pelo mercado cinza. O ruim era que, bom, a Nintendo tá no Brasil. Não é de hoje que as pessoas não gostam da Nintendo e elas estão super certas em tacar o pau nessa empresa. Fora colocarem o preço dos jogos nas alturas, vender o console novo pelo preço de um Celta, 2 portas, e não traduzir a maioria dos jogos, ter uma assinatura horrível, uma loja travada e horrorosa. Eles fizeram o impensável, um crime hediondo e terrível. Eles deixaram o Zelda woke. Você controla uma mulher no novo Zelda. Irmão, cadê o Zelda, cara? Quem é essa mulher? Eu não quero saber de controlar essa mulher. Eu quero o Zelda, Nintendo. Você acaba de perder mais uma fã. Eu posso até ter um ódio descomunal por essa empresa com ele vermelho, mas eu tenho que admitir, eu amo muito o console dela. O Switch é definitivamente um dos melhores videogames que eu já tive o prazer de ter. Fora hoje em dia ele tem um preço bem mais acessível do que no lançamento, você vai ter uma biblioteca imensa de jogos que já saíram ou vão sair para esse videogame. Eu te garanto que é algo que jogo não vai faltar. Porque diferente do PlayStation 5, esse carinha aqui tem exclusivos. E o PS5 deve ter, sei lá, uns 2? Não sei. Esse console, a Sony tá matando esse console. Tá saindo 2 jogos exclusivos. O resto tá tudo pra PC, então PS5 mal tá valendo a pena ultimamente. Se você quiser jogar a maioria dos jogos recentes da Nintendo, a maioria vai estar disponível somente no Switch. Pelo menos até onde eu sei. A Nintendo derrubou a maioria dos emuladores que rodavam jogos de Switch. Então, infelizmente, a única forma de você jogar um jogo da Nintendo é no Switch. Eu particularmente tenho o Switch como um segundo console, sendo o meu principal o PlayStation 5. E é o que eu recomendo para a maioria das pessoas que querem um Switch, pelo menos para jogos que não são da Nintendo. Ele é um ótimo console secundário, se você quiser jogar jogos competitivos ou mais pesados, como é o caso de Fortnite, Overwatch, The Witcher 3 ou Doom, eu recomendo fortemente você ter um PC, um PlayStation 5 ou um Xbox. O Switch roda de forma bem ruim esses jogos. E se tu curte jogar jogos competitivos com FPS alto, gráficos ultra realistas, o Switch não é um videogame para isso. Mas se você quiser apenas jogar um videogame para jogar sem se preocupar com FPS ou gráficos super fodas, o Switch é o console perfeito.
Fora que se tu quiser jogar alguns jogos como The Witcher 3, tu pode sincronizar os teus saves do PlayStation 5, do PC e do Switch. Assim tu pode continuar de onde tu parou em um desses videogames. Eu particularmente uso ele para jogar jogos mais leves como Hollow Knight, Celeste, Stardew Valley ou Hades. E alguns outros jogos indies, porque se assim como eu você ama jogos indies, o Switch é o console perfeito para você, visto que ele é basicamente a casa. Muita gente fala isso, mas Switch é literalmente a casa dos jogos indies. Todo jogo indie que tu pensar provavelmente deve ter saído pro Switch. E a maioria dos jogos grandes e conhecidos estão no Switch, como é o caso de Omori, Undertale, Deltarune, Celeste, Hollow Knight. Poder chegar em casa de um dia cansativo e só pegar o Switch para deitar no sofá ou na cama é uma das grandes magias que a Nintendo conseguiu trazer nesse console. Levar ele para viagens longas, sendo que você só vai precisar de um carregador e uma casezinha, que eu fortemente recomendo se tu pensa em levar ele para outros lugares. É uma coisa maravilhosa. A portabilidade desse console, mesmo na versão comum dele, sem ser na Lite, que a Lite deve ser maravilhosa, eu não sei, eu nunca encostei no Switch Lite, e eu nunca nem vi um Switch Lite na minha vida, eu só vi o Switch normal, e eu só vi o meu, porque ninguém compra esse videogame. E quando você simplesmente se sentir cansado de estar jogando ele deitado, ou sentado mesmo, tu pode simplesmente colocar ele na dock e passar a imagem para a TV. Fora que, diferente de todas as empresas atuais, o Switch vem com dois controles direto na caixa de fábrica, coisa que a Microsoft e a Sony não estão fazendo porque eles querem que tu gaste o máximo de dinheiro possível com o console deles. Até a porra do pezinho tu tem que comprar pro PlayStation 5. Onde é que já se viu isso? O videogame custa 5 mil reais. E é claro, não seria um vídeo da Nintendo se a gente não falasse sobre o grande elefante na sala: o desbloqueio do Switch. Se você tem um Switch antigo, o primeirinho deles, com a caixa cinza, o desbloqueio dele é bem simples até de ser feito, dependendo do serial dele. É via software. Agora, se você tem um Switch com a caixa vermelha, um OLED com um Lite, o desbloqueio é um pouquinho mais complicado, já que ele é feito dentro do hardware do Switch, soldando um pequeno chipzinho na placa mãe dele. Eu tenho um Switch V2, que é esse da caixinha vermelha. E para desbloquear ele eu tive que fazer um processo de instalar o chip no videogame. Eu lembro que eu mesmo comprei o chip, ele ficou juntando poeira aqui porque era muito difícil achar alguém para desbloquear esse videogame. E tocando nesse ponto, é bom lembrar que se você for fazer o desbloqueio via chip, eu recomendo fortemente que você faça com alguém confiável, já que é uma coisa bem delicada e que pode acabar com seu console, já que ele é feito bem na placa-mãe dentro do videogame. Mas depois do desbloqueio, você tem a que eu considero a melhor experiência possível com o Switch, visto que agora você pode instalar traduções para os jogos que antes não existiam, tanto que eu inclusive só tô jogando Animal Crossing de novo, tô com quase 60 horas nesse jogo só porque ele tá traduzido, já que a Nintendo não se prestou para traduzir um dos melhores jogos dela. Você pode baixar temas personalizados, e pra mim foi um dos maiores erros da Nintendo de não ter colocado mais temas no Switch. Ele só tem esse tema chato, preto, e o tema branco, que é horroroso. Mas o mais legal do 3DS era poder instalar vários temas diferentes e poder personalizar o console do seu jeito. Você também pode fazer overclock no Switch para rodar jogos FPS mais alto. E é claro, a coisa que todo mundo faz, que é baixar jogos de graça. Já que, né, eu considero que se você tem um Switch, você devia fortemente desbloquear ele. Fora que você mantém o sistema original, já que ele tem um dual boot, e o Switch 2, bom, tá chegando daqui uns meses e esse carinha aqui, ó, tá caro pra caralho. Mas eu realmente só recomendo você comprar ele se você achar ele num preço ok. O Switch 2 tá chegando, então o preço do Switch 1 provavelmente vai baixar bastante. Não vale a pena pagar mais de 2.400 nesse cara, e ainda mais para desbloquear ele. Mas não importa o tempo que passar, eu vou continuar afirmando que o Switch é o console quase perfeito.